Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Boa viagem, bom regresso a casa. Vanessa Cruz, quais são os temas em destaque no Jornal das 7, já daqui a pouco? O Festival Eurovisão da Canção, Portugal vai participar, não alinha no boicote que outros países anunciaram. É que a Eurovisão decidiu hoje, Israel pode continuar a participar. Depois deste Jornal das 7, vamos ter um novo episódio da Vichy Soares, o programa da equipa de política do Observador. O convidado da segunda parte é o deputado do PSD, Gonçalo Capitão. Quanto ao estado do tempo, para amanhã podemos contar com aguaceiros com maior intensidade, sobretudo a norte do Tejo. As temperaturas, sobretudo as mínimas, vão subir bastante, vai estar muito mais ameno. Por exemplo, Lisboa tem mínima prevista de 15 para a próxima madrugada e máxima de 18. No Porto vai andar entre os 12 e os 17 graus. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a Tarde Política da Rádio Observador. Jornal das 7, com a jornalista Vanessa Cruz. Vanessa Cruz, começamos pela Eurovisão, pelo Festival Eurovisão. Portugal vai mesmo participar no Festival de 2026, não vai alinhar no boicote que outros países, entretanto, anunciaram. Isto por protesto contra o facto de Israel continuar a participar no Festival Eurovisão da Canção. Uma decisão hoje a favor da participação de Israel no festival, decisão da Eurovisão, apesar dos vários pedidos de expulsão por causa da guerra em Gaza. Espanha, Irlanda e Países Baixos logo a seguir decidiram sair do festival. Não é o caso de Portugal. A RTP confirma ao Observador que o país participa na Eurovisão de 2026. O canal público realça que a larga maioria de países membros votou a favor da alteração das regras que permitem que os países participem na próxima edição do Festival da Canção com maior grau de confiança nos resultados das votações. E o presidente israelita Isaac Herzog já comentou esta decisão. Sim, mostra-se feliz com a possibilidade de Israel continuar a participar na Eurovisão. O chefe de Estado israelita afirma que merece estar representado Israel em todos os palcos do mundo. Na rede social de X acrescenta que esta é uma vitória sobre aqueles que querem espalhar o ódio e silenciar o país. A Eurovisão, Festival da Canção, acontece na Áustria no próximo ano. Vem um novo regime de retorno de imigrantes em situação ilegal no país. Se for aprovado pelo Parlamento, o Governo já deu, entretanto, o primeiro passo para esta nova legislação. Sim, aprovou o novo regime em Conselho de Ministros. Antes de chegar à Assembleia da República, vai ficar em consulta pública. Processos mais rápidos, o fim dos abusos de vias de asilo, a revisão do efeito suspensivo de alguns recursos e alternativas à detenção de imigrantes ilegais estão entre as medidas. É a peça que faltava na reforma migratória que este Governo quer promover, nas palavras do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O novo regime de retorno de estrangeiros em situação ilegal é a última grande peça legislativa da reforma da política migratória, ou, se quisermos, da recriação e da reconstrução de uma política de imigração em Portugal que Portugal estava sem. De portas escancaradas, de organização e instituições destruídas, que resultavam num país com falta de controlos, falta de fiscalização, falta de segurança nas fronteiras, mas também tratamento indigno a milhares e milhares e milhares de pessoas estrangeiras que nos procuraram. Um novo regime que, diz António Leitão Amaro, marca ainda a diferença de posição deste Executivo em comparação com o PS e Chega. Esta lei que amanhã apresentamos não podia ser aprovada nem por aqueles que defendem deportações massivas, nem por aqueles que querem que não haja consequências e que seja tudo à vontade e sem nenhumas regras e sem nenhum controle.
António Leitão Amaro, no final do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa, sobre as escutas de António Costa, divulgadas esta semana pela revista Sábado, no âmbito da Operação Influencer. O Ministro da Presidência não quis comentar e, a uma semana da greve geral, Leitão Amaro diz que o Governo mantém a mesma vontade de negociar com os sindicatos. E o PCP lançou um desafio ao Primeiro-Ministro retirar amanhã, durante o debate quinzenal, que começa às 10 da manhã, que vamos transmitir em direto aqui na Rádio Observador, retirar no debate quinzenal o pacote de reforma do Código Laboral. Paulo Raimundo diz que, se Luís Montenegro acatar, a greve geral da próxima quinta-feira, dia 11, é cancelada. O Primeiro-Ministro amanhã chegar, na primeira intervenção que fizer, disser vamos retirar o pacote global da discussão, está resolvido o problema da greve geral. Os trabalhadores têm algum interesse em fazer greve? Perdem um dia de salário. Qual é o interesse dos trabalhadores em fazerem greve? Nenhum. E, portanto, não é pelos trabalhadores que há greve. O que é pelo pacote laboral do Governo. O secretário-geral do PCP a reiterar que é preciso ser retirado este pacote laboral e que os trabalhadores precisam de mais respeito e não de mais precariedade. Essa greve geral está marcada para dia 11 de dezembro, de hoje a uma semana. E aproveito este momento para lembrar que amanhã Catarina Martins vai estar nas manhãs da Rádio Observador, sob escuta especial depois do Jornal das 9, sob escuta especial dedicado às presidenciais. Catarina Martins é convidada amanhã para a entrevista. E na Assembleia da República foi decidido levantar a imunidade parlamentar a André Ventura. O líder do Chega vai ser ouvido em tribunal por causa dos cartazes polémicos contra o Bangladesh e a comunidade cigana. Mesmo na qualidade de réu, os deputados têm um estatuto especial, mas quando a imunidade parlamentar é levantada, podem sim responder em tribunal. De acordo com a agência Lusa, o Parlamento prepara-se para aprovar um parecer da Comissão de Transparência que autoriza o presidente do Chega a prestar depoimento presencialmente. Deverá ser aprovado este requerimento por unanimidade no final da sessão plenária de amanhã. Estes cartazes do candidato presidencial André Ventura já levaram, de resto, à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público na sequência de várias denúncias. E na corrida para as presidenciais, o debate de ontem entre António José Seguro e Luís Marques Mendes foi o 10º mais visto até agora. Sim, vamos a meio dos debates, em 13 dos 28 frente a frente entre candidatos presidenciais, de acordo com os dados da Universal McCann. Este debate registou uma audiência total de 1.018.000 espectadores, mas o debate entre André Ventura e António José Seguro, esse sim, o primeiro de todos que foi transmitido na TVI, esse é mesmo o líder até agora. O frente a frente entre Marques Mendes e António José Seguro ficou apenas em 10º lugar. Depois do debate que lidera entre Ventura e Seguro, há outro debate, André Ventura, Luís Marques Mendes, e depois, em terceiro lugar, André Ventura, Catarina Martins. Portanto, todos os debates em que André Ventura participou foram até agora os mais vistos. E a candidatura presidencial de António José Seguro anunciou hoje o apoio que vai receber o apoio de 127 presidentes de Câmara. Sim, a maioria socialistas, mas também independentes. De acordo com a agência Lusa, entre os apoiantes estão os presidentes da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que liderou a Associação Nacional de Municípios, também Ricardo Leão, de Louros, socialista, João Azevedo, também socialista, de Viseu, António Miguel Pina, de Faro, e Isabel Ferreira, de Bragança, Carlos Jorrinho, em Évora. A maioria dos presidentes fazem parte da lista que foi eleita pelo PS nas últimas eleições autárquicas, mas também há nomes que venceram por movimentos independentes. É o caso dos autarcas de Vila Nova de Poiares, Caldas da Rainha ou Figueiró dos Vinhos. O candidato presidencial Jorge Pinto condena a divulgação das escutas em que surge António Costa e pede ao Procurador-Geral da República que seja mais vocal. Jorge Pinto defende que não se podem normalizar escutas que devassam a vida privada e a divulgação dessas escutas na comunicação social, e gostava de ter ouvido Amadeu Guerra, o Procurador-Geral da República, a ter uma posição firme e de viva voz. Acho que um Procurador-Geral da República, seja ele quem for, que é também nomeado e após indicação pelo Presidente da República, deve ter uma posição muito clara em relação a isto. Nós não podemos viver num país onde há esta fuga constante de informação para a comunicação social. Nós não podemos viver num país onde há este uso das escutas telefónicas que são muitas vezes usadas até para uma devassa da vida particular das pessoas. E não podemos continuar a ter este permeio entre aquilo que é uma informação que deveria ser secreta, deveria servir para informar uma investigação judicial, e aquilo que é o conhecimento público.
É a posição do candidato apoiado pelo LIVRE nas presidenciais de 18 de janeiro. Ora, o Procurador-Geral da República recusou hoje prestar esclarecimentos de viva voz sobre as escutas noticiadas esta semana pela revista Sábado. O esclarecimento que existe da Procuradoria-Geral da República é por escrito, a explicar que há autos do processo que podem ser consultados, mas só por arguídos. Os que foram noticiados estavam mesmo em segredo de justiça externo. O que é que isto quer dizer? Não deviam ter sido divulgados. É por isso que o Ministério Público anunciou uma participação criminal. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 4 de dezembro. Foram suspensos os 3 elementos dos bombeiros voluntários do Beato e da Penha de França, detidos na semana passada, na passada terça-feira, pela Polícia Judiciária por suspeitas de desvio de dinheiro. Fonte judicial avança à agência Lusa que os detidos foram ouvidos hoje pela primeira vez e foi aí que saiu a decisão judicial de ficarem suspensos. A investigação tem no total 4 suspeitos, o comandante, o vice-presidente, a tesoureira e ainda um elemento desta corporação de bombeiros em Lisboa. O mês passado foi o 3º novembro mais chuvoso dos últimos 25 anos no continente português. É o que revela o Boletim Climatológico Mensal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva que caiu em novembro foi cerca de 180% do valor médio. A Loja do Cidadão virtual já atendeu mais de 60 mil pessoas. É um balanço feito pelo Ministro Adjunto da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, que espera um alívio nas lojas físicas, nas lojas do Cidadão, entre 3 e 4 milhões de atendimentos por ano. E ainda uma notícia digna de um filme. De um filme, Vanessa? Aconteceu em Santarém, na Estrada Nacional 119. Uma carrinha funerária foi apanhada em excesso de velocidade. Uma carrinha funerária em excesso de velocidade? Sim, circulava a 102... Eu não vou fazer piadas, pronto. Sim, circulava a 102 km por hora, numa zona de 50, mas o Ministério Público acusa a funerária de Castelo Branco não de excesso de velocidade, mas de outro crime, falsificação de documentos. Como assim? Olha, a verdade é que quando foi notificado para identificar o condutor do veículo por causa do excesso de velocidade, o sócio-gerente da agência deu o nome de um jovem com 19 anos, de quem tinha feito o funeral dias antes. Ou seja, em vez de identificar o condutor, identificou o cadáver que seguia no carro, é isso? Esse ou outro cadáver, não sei, mas a família deste jovem reagiu com indignação, até porque perdeu o filho precisamente num acidente de automóvel. Ainda por cima um miúdo com 19 anos. Exatamente, e não hesitou em avançar para a Justiça. A pena máxima que esta agência funerária agora arrisca pode chegar aos 7 anos de prisão. A Vanessa Cruz vai regressar às 7h30 para atualizar as notícias.